Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Frente a Frente, conversando com o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino, que está lá em Brasília, conectado conosco. Tivemos um probleminha de internet aí de conexão, mas já retomamos aqui. Presidente, você me escuta bem agora e eu lhe faço a pergunta que fiz aí no bloco anterior. O governador João Azevedo, qual é a análise que o senhor faz da postura, do comportamento político do governador na relação com os deputados com a Assembleia Legislativa da Paraíba? O governador tem feito uma gestão muito exitosa, uma gestão que tem levado obras para toda a Paraíba. E essa gestão sua, de certa forma, contempla os deputados, principalmente os deputados da base, e favorece esse diálogo, né? A hora que o governador chega com obras, chega com benefícios para as cidades que os deputados são votados, fica mais fácil essa interlocução, essa conversa. Então, o governador João hoje é um governador que tem um respaldo político dentro da casa das pessoas muito grande, porque é um governo que leva obras e mais obras para todas as regiões da Paraíba. E são obras estruturantes. Para você ter uma ideia, Luiz, da grandeza da gestão do governador João, vamos tirar, por exemplo, a cidade de Areia. A cidade de Areia recebeu recentemente um asfalto ligando Areia a Remígio. Fez todo o recapeamento, hoje está show de bola. É um asfalto de primeira grandeza. Depois o asfalto ligando Areia a Lagoa Grande. A serra que estava intransitável, de manter o maior do mundo. Asfalto novo. Está sendo construída uma estrada de Alagoa Grande, aliás, de Alagoa Nova até Areia. Eu considero a estrada mais importante para o turismo paraibano. Essa estrada vai ficar como a estrada mais importante do turismo paraibano e o maior investimento turístico da Paraíba. Por quê? Porque entre a Lagoa Nova e Areia, são em torno de 10 quilômetros, essa estrada passa por 12 engenhos, dos quais 10 estão abertos, estão com fogo alto, e 2 estão com fogo morto, estão apagados. Então vamos ter sim na Paraíba o caminho da cachaça, o caminho dos engenhos, né? Saindo de Alagoas, saindo de Campina Grande, passando por esses engenhos. Aí depois tem de Pilões a Serraria, Borborema. Quando chega, depois em Bananeiras, tem a estrada também, aliás, tem a estrada também de Serraria a Arara, tem de Serraria a Solânia, tem uma alça ligando Solânia à entrada antes de Bananeira, ali, quem vem de Guarabira, quem vem de Belém, não precisa mais entrar em Bananeira, vem pela alça. Da mesma forma que chega em Solânia que quer atravessar, passar e ir lá em Guarabira, não precisa mais entrar em Bananeiras, vai pela alça. Então tem essa estrada nova. Tem a estrada também de Bananeira a Tabuleiro, a sair em Dona Inês. Ô, presidente, então, só para registrar, do ponto de vista dos resultados eleitorais de 2022, me parece que a população entendeu um tanto quanto dessas regiões e desses municípios, entendeu um tanto quanto o retorno dessas ações e do trabalho do governo. Em comparação aos resultados eleitorais em João Pessoa e em Campina Grande, o número não acompanha aquilo que foi de regiões, como o senhor está registrando aí, a região do Brejo. Vamos para Campina Grande e vamos para João Pessoa. Qual é o cenário até eleitoral para 2024 que o senhor avalia no caso dessas duas grandes cidades? Em Campina Grande, existe uma completa desarticulação da oposição lá em Campina? Vocês estão sem nomes, ou não colocaram os nomes ainda, estão perdendo esse time, e o prefeito Bruno Cunha Lima vai se beneficiar com isso e acabar tendo uma reeleição fácil em função dessa ausência em Campina? Olha, em Campina Grande, os companheiros que estão no lado da oposição em Campina e fazem parte da base do governador João são os companheiros Inácio Falcão, a Jo, que é vereadora, e o Grupo Ribeiro, né? Aguinaldo, Lucas e Daniela. Havia uma expectativa muito grande que a senadora Daniela pudesse ser a candidata.
mas ela já deu declarações que não tem essa pretensão, não tem essa vontade, né? Então, de certa forma, houve um abalo aí dentro do grupo do governo, porque aquilo que se imaginava que pudesse acontecer não vai mais acontecer. E nesse vazio político, que na política os vazios são preenchidos de forma muito rápida, né? Houve um convite do republicano para que o deputado federal Romero Rodrigues pudesse compor a base do republicano e, consequentemente, ser candidato a prefeito através do republicano. Mas se Romero não for, vocês ainda confiam na palavra de Romero? Porque em 2022 houve um ensaio nesse sentido e ele pulou fora ali. Vocês confiam em Romero se ele não for? Olha, quando eu estive com o Romero, eu conversei com ele nessa sua preocupação aí. Romero, o seu conceito é de um político que vai e depois retorna. Então você precisa mudar esse conceito, porque não é um conceito agradável e não é um conceito bom para a política. A política tem que ter posição, tem que ter firmeza. Mas aí ele fez um discurso justificando porque não foi, porque retornou e tal, mas eu senti, na conversa que eu tive com ele, né, que ele tem realmente vontade de ser candidato a prefeito e ser prefeito em Campina Grande. Mas aí a decisão dele ser candidato ou não vai depender dele. Quais são as maiores queixas de Romero nesse sentido? Ele fez uma análise das principais queixas que o estimulasse a pensar em ser candidato a prefeito de Campina? Ele fez algumas queixas pontuais, tal, desatenção do atual prefeito e tal. Mas eu acho que o motivo maior de Romero, eu acho que ele não se sente muito confortável em Brasília. Ele gosta do executivo, né? Que o executivo você manda, faz, realiza, né? O legislativo você pede, né? Você pede e entrega alguém para fazer, para realizar e para mandar. O executivo é diferente, você realiza, você manda, você vive o dia a dia da cidade. O legislativo é diferente. Um vereador, que é do legislativo, pede ao prefeito, um deputado pede ao presidente, enfim. Então, são áreas totalmente diferenciadas uma da outra. E o perfil de Romero, pelo que eu senti dele, é um perfil mais antenado com o executivo. Agora, presidente, não é arriscado vocês colocarem todas as fichas ou as únicas fichas numa opção que está lá na base de Bruno Cunha Lima? Ou seja, se não der certo, vocês estão atestando que estão numa ausência de nomes para disputar em Campina Grande. E aí? Olha, esse convite foi do republicano, não foi do todo o grupo político do governador João. Nada impede que o Inácio Falcão possa ser candidato no PCdoB, ou que tenha uma candidatura do PSB também, né, de algum companheiro do PSB possa ser candidato. O convite foi feito a Romero por parte do republicano, tá certo? Mas não quer dizer que ele vindo, todo o grupo do governador vai fechar a questão com ele. Isso pode acontecer, mas também pode não acontecer. Vai depender muito mais das articulações dele, da conversa, da sua capacidade de dialogar com esses grupos que hoje estão na oposição em Campina e estão dentro da base do governador João Azevedo. O governador João Azevedo lhe estimulou ou lhe desautorizou ou lhe desestimulou a avançar em conversas com Romero Rodrigues? Então, o governador João Azevedo, em momento algum, nem desestimulou, nem também incentivou. Eu não conversei com ele sobre esse tema, como eu lhe falei, é uma questão do republicano. Foi um convite feito pelo republicano ao deputado federal Romero Rodrigues, mas toda a Paraíba sabe, e eu sei também, que existe um bom relacionamento, né, político entre o governador João e o deputado Romero Rodrigues. Sempre tiveram uma relação muito cordial, muito amiga, muito fraternal e de muito respeito. Pegando a BR-230, presidente, indo para João Pessoa, qual é a posição que o senhor avalia do Republicanos, que já saiu em foto anunciando apoio ao
prefeito Cícero Lucena. Eu só acho que houve uma antecipação equivocada ali, tem uma leitura diferenciada sobre a posição do governador João Azevedo, inclusive, nessa reeleição de Cícero? Olha, o republicano, quando anunciou o apoio a Cícero, eu até registrei, né, que tinha sido de uma maneira muito precipitada. Mas o partido tomou essa decisão e eu acompanhei, vejo que Cícero faz uma gestão muito voltada para os interesses das periferias, daquelas pessoas que menos têm, está procurando, está reagindo em termos de popularidade. Está faltando ainda uma obra para a classe média alta. Ele está ali com aquela obra ali, daquele acesso ali perto daquele parque do Bessa, o parque ali. Do Bessa. Mas está faltando uma outra obra que ele disse a mim que já está no planejamento dele, que é aquela obra ali no viaduto, ligando ao final da Beira-Rio ao altiplano, né? Então, eu acho que essa obra é a obra ideal para Cícero começar a dialogar com mais força com a classe média alta de João Pessoa. Essa é uma obra fundamental para que abra esse diálogo de uma forma muito forte e que ele mostre realmente que tem interesse em dialogar com essa camada da população que é composta da classe média alta de João Pessoa, que ainda não teve uma obra significativa para esse setor. É um setor que ainda aguarda as ações iniciativas do prefeito Cícero. Por outro lado, as periferias, dos bairros mais pobres, mais humildes, têm recebido constantemente a atenção da prefeitura, do prefeito Cícero, e ele tem avançado muito nesses setores periféricos de João Pessoa. O que o senhor acha da tese de quem defende ou faz a discussão sobre a possibilidade do governador João Azevedo, do PSB, lançar um candidato próprio a prefeito no primeiro turno? Pois é, eu estou vendo essa tese aí a cada dia ganhando corpo, né? Com reuniões, ultrapassando até as barreiras do PSB, com os partidos de esquerda, enfim. Eu tenho visto o governador dando declarações, uma atrás da outra, que pretende continuar com a aliança com o prefeito Cícero, até indicando o companheiro Léo, que eu acho que Léo não é só o vice do PSB, eu acho que o Léo transita tão bem em todos os partidos políticos que eu, mesmo do republicano, me sinto contemplado com a indicação de Léo na condição de vice. Então, o governador está nessa sinalização. Mas há esse movimento, sim, dentro do PSB, é nítido, como também dos partidos de esquerda. Há, sim, uma vontade desses partidos se juntarem, se unirem, para pensar em uma outra candidatura. Isso aí ninguém pode negar, que está havendo esse movimento. Agora, até que ponto esse movimento vai crescer? E até que ponto o governador vai aceitar esse movimento? Então, são cenas para os próximos capítulos e vai se mostrar de uma forma mais nítida esse movimento e sua amplitude. O presidente está falando muito de Cícero Lucena em João Pessoa, Bruno Cunha Lima em Campina Grande. Agora, Adriano Galdino, que inclusive está aí em Brasília, cumprindo essa agenda que estou falando aí em Brasília. Qual é o seu sentimento pessoal, presidente, em relação aos seus próximos passos na política? Você olha para o Senado Federal, olha, enfim, para o Tribunal de Contas do Estado, o que é que tem prioritariamente na sua mente, naturalmente, você exercendo aí, cumprindo esse mandato de deputado e de presidente da Assembleia Legislativa? Olha, Luiz, primeiro eu sou muito agradecido a Deus por estar onde estou hoje, né? Deputado estadual, presidente da Assembleia, depois de ter sido vereador em Pocinhos, prefeito por 3 vezes, já no meu 4º mandato de deputado estadual e 4º mandato também de presidente da Assembleia. Eu estou muito agradecido, não só a Deus, mas também a todas as pessoas que contribuíram comigo para eu chegar aonde cheguei. Mas é claro que eu sempre fui um sujeito inquieto, um sujeito que sempre pensou alto. E eu só consegui chegar onde cheguei pensando alto, criando as condições, lutando, porque nunca ninguém me deu nada na vida. Eu sempre lutei. Quando eu entrei na política, meus avós não eram políticos, meus pais não eram políticos. Essa trilha política começou comigo. Então nunca foi fácil para mim. Não foi fácil ser vereador, não foi fácil ter sido eleito prefeito, não foi fácil ser deputado estadual, não foi fácil.
sempre foi muito difícil, é porque as pessoas não acreditavam que um cidadão lá de Pocinhos, que não tinha dinheiro, que não tem dinheiro, que não tem tradição política, pudesse ser deputado estadual, uma cidade com poucos votos. A Paraíba sempre procurou votar e sempre vota mais naqueles sobrenomes das famílias mais tradicionais, as famílias que têm uma tradição política muito grande, que têm recursos financeiros também bem altos. Enfim, a coisa nunca foi fácil. É claro que eu tenho um sonho, eu sou quem não sonha em voos mais altos. Eu sonho. Mas aí eu acho que eu tenho coragem, eu tenho vontade, mas me falta uma coisa que é fundamental. Me falta votos para que eu possa sonhar, quem sabe, com a senatória, com o governo do Estado. Vontade eu tenho. Coragem de ser candidato eu também tenho. Mas eu acho que eu não tenho os votos necessários para chegar nem num lugar nem no outro. Pelo menos por enquanto. Mas se eu conseguir esses votos, não tenha dúvida que eu irei batalhar para ocupar um desses dois cargos aí numa chapa majoritária. Porque coragem eu tenho e vontade eu tenho. E seria muito importante para a Paraíba ter um filho do povo no Senado Federal ou um filho do povo sucedendo outro filho do povo, né, que é o governador João, que é um filho do povo, e que pudesse a Paraíba ter outro filho do povo sucedendo o governador João. Mas só se sabe, se sabe efetivamente se tem voto ou não, se permitir pular o primeiro passo, que é o primeiro passo de uma decisão de dizer eu vou, né? Eu serei, eu colocarei o nome. Pois é, mas aí que está. Eu faço parte de um grupo político que tem o comando do governador João Azevedo, eu faço parte de um partido que o presidente é Hugo, e eu preciso estar dialogando não só com o grupo político, mas também com o meu partido, para ver o que é melhor para esse grupo, para o partido e para mim. Às vezes o que é melhor para mim não é o melhor para o grupo e não é o melhor para o partido, e vice-versa. Nós temos também, eu tenho que reconhecer e ver claramente que o partido tem uma preferência merecida, que é pelo deputado Hugo Mota. Eu acho que o deputado Hugo Mota, por tudo que representa no cenário nacional e paraibano também, ele tem a preferência, não só para senador, como para governador também. Ele tem a preferência com relação a mim, isso aí eu vejo isso aí com muita clareza, tá certo? Eu não sei se o Hugo tem a coragem, mas a preferência ele tem, com certeza, e tem até mais respaldo político, tem mais competência política e tem mais votos, né, do que eu, não só para senador, como também para governador. Mas aí isso é uma discussão que vai ser em 26. Eu acho que na política a gente tem que se preocupar e dar um passo e se preocupar com a agonia de cada dia. Nós vamos ter agora a eleição municipal. Então, nós precisamos nos preocupar com a eleição municipal e a eleição de 26, que é estadual, de senador, de governador, a gente vai começar a discutir depois de 25, final de 25 para o início de 26. Agora, presidente, tem uma equação que a Paraíba fica tentando fazer, e a gente que acompanha a política, de como vai ser possível unir e vai caber numa só chapa a presença aí do PSB do governador, do progressista hoje do vice-governador Lucas Ribeiro, do Republicanos dentro de uma mesma composição. O senhor acha que isso é possível? Quer dizer, vai ter espaço para essas forças todas, inclusive a possibilidade de chamar aí e levar mais algum partido, mas na sua cabeça existe espaço para que ribeiros, republicanos, Adriano Galdino, Hugo Mota, governador João Azevedo, possam conviver numa mesma chapa em 2026? Olha, poder pode, né? Mas vai depender muito desse diálogo, né? E também das pessoas querer renunciar a alguma coisa em defesa dessa união. Por exemplo? Por exemplo, existe uma possibilidade concreta de ter 3 ribeiros na majoritária. 3? 2, né? No caso, 2 e um na proporcional. Seria a Daniela, seria o Lucas como governador, candidato à reeleição, e a Aguinaldo também. Então, a Daniela estando senadora, o filho já governador, é um complicador, porque aí só tem uma vaga para senador.
Aí vai ter que fazer uma composição com quem? Com o governador João. Mas aí, se o republicano entender que precisa participar da majoritária como senador, já fica de fora. Então, é preciso que haja uma compreensão, enfim, que haja esse entendimento no sentido de buscar preencher as vagas com um maior número de partidos aliados, para que todos possam se sentir contemplados, né? É claro que a senadora Daniela tem todo o direito de pleitear a sua reeleição. Ela é senadora, está fazendo um bom mandato, natural que ela queira continuar como senadora. Mas que essa sua vontade, esse seu direito de ser, pode ser um complicador para a eleição de governo, né? Então é preciso que haja essa compreensão, esse diálogo. O que é prioritário? Eleição de governador ou eleição de senador? Será se consegue fazer os dois? Existe um risco? Tudo isso tem que ser medido e pesado, né? Eu acho que para facilitar os entendimentos é preciso que o republicano possa ter direito a uma vaga dentro da chapa majoritária, ou na condição de governador, ou na condição de senador, e juntamente com o governador João, né, que eu vejo o governador João como candidato nato, né, por tudo que ele representa na política paraibana, pelo seu mandato, pela sua gestão. Eu acho que ele tem direito a essa vaga de senador e vai, na condição de governador, ser candidato a senador, com todas as condições de vencer essa batalha e nos representar no Senado Federal com muita competência. Então, você abertamente, você compõe, assim como em 2018, que você também publicamente defendia que o então governador Ricardo Coutinho deixasse o governo e fosse candidato ao Senado, publicamente, você era uma das poucas vozes que defendia isso. Você também defende a mesma coisa, de forma muito clara, para João Azevedo, que ele seja candidato ao Senado lá na frente. Isso você já tem deixado claro. Eu defendo que o governador João possa ser candidato a senador, que ele possa se eleger e nos representar de uma maneira muito competente lá no Senado Federal. Eu só aconselhei o governador João a se armar politicamente, a se fortalecer politicamente. Como assim, presidente? Eu disse a ele que ele precisa ter um partido. Mas não... Se não for o PSB não contempla? Não, eu acho que ele tem que ter o partido dele presidente. Se não for o PSB, que seja outro. Não que o Gervásio não mereça a confiança, não é isso. Eu acho que na condição de governador, o João precisa ter um partido para ele ser o comandante desse partido, tá certo? Nada contra Gervásio, nada contra a presidente Gervásio. Eu acho que Gervásio tem conversado muito bem com o governador confia muito nele, pelo menos eu vi várias declarações do governador nesse sentido. O governador descartou sua dica de tirar Gervásio da presidência do PSB. Pois é, mas então já que ele não quer tirar Gervásio, eu acho que ele tem que ter outro partido. E não é questão de tirar Gervásio até outro dia ofereceu para João comandar o partido tranquilamente, sem nenhuma briga, sem nenhuma zoada, sem nenhuma confusão. Eu acho que na hora que o governador quiser, até agora existe esse sentimento, na hora que ele pedir eu dou, não tem problema nenhum. Eu acho que o governador precisa ter um partido. Eu pergunto a você e a Paraíba, será se Efraim, se não tivesse União Brasil, ele era hoje senador da Paraíba? Ele teria essa força política? Eu acredito que não. Será se Hugo Mota, se não tivesse o republicano, ele teria essa força política que tem hoje? Será se o Aguinaldo, se não tivesse o PP, ele teria essa força política que tem hoje? Claro que não. Então é preciso que cada comandante político tenha um partido. É uma arma, é primordial que ele tenha esse partido para se fortalecer politicamente. E eu vou mais além. Como hoje o partido do governador tem um governador, eu acho que o candidato do governador precisaria estar filiado ao partido do governador. Na minha opinião, o governador, se escolher, se vai sair e o candidato vai ser Lucas, eu acho que ele deveria convidar Lucas para ir para o partido dele. Se ele pensa em colocar um outro candidato como candidato a governador, né, dizem que pode ser Deusdete, sei lá quem for, o próprio Hugo Mota, enfim, ou o Aguinaldo,
qualquer que seja o escolhido dele, eu acho que ele deveria trazer para dentro do partido que ele comanda, para que o próximo governador esteja dentro do seu partido político. Olha aí, o senhor está trazendo então, você já chegou a dizer isso ao governador? Não, está fazendo uma leitura política e está revelando aqui. Eu estou fazendo uma leitura política, já fiz essa leitura política dias atrás e estou renovando aqui agora. Eu defenderia que, porque o governador saindo naturalmente, não tem discussão sobre isso, o vice-governador Lucas Ribeiro assume o mandato de governador do estado da Paraíba com a prerrogativa de ser candidato à reeleição. Tu está dizendo que antes que isso aconteça, ele deveria estar afiliado ao PSB? Não, eu estou dizendo que o candidato que o governador escolher, seja ele Aguinaldo, seja ele Hugo Mota, seja ele Deusdedito, seja ele Lucas, seja ele quem quer que seja, esse candidato deve estar afiliado ao partido do governador. Com isso, fortalece muito o poderio político do nosso governador João Azevedo. Então, eu acho que o governador pode dialogar nesse sentido, de trazer o seu candidato para dentro do seu partido e, com isso, fortalecer politicamente o seu partido e ele também. Isso acalmaria, eu estou usando a expressão acalmar, mas isso deixaria a base mais adequada, mais vulnerável e mais sujeita a aceitar a composição? Eu acredito que sim. À medida que o governador João dialoga tão bem com a base política e a base política vendo que ele está forte politicamente, que ele tem um partido, que o governador que vai ser candidato, que vai ser eleito dentro do seu partido, enfim, tudo isso melhora esse diálogo com a classe política e principalmente com a base aliada ao governador João Azevedo. Tá aí, deputado Adriano Galdino fazendo aqui revelações. Para eu lhe perguntar, para a gente pular esse bloco aqui, presidente, o governo hoje de João Azevedo tem adversário claro aqui na Paraíba? Tem oposição? Lá na Assembleia, me parece que não tem ali uma oposição tão contundente em relação ao governo, seja pela ação de Adriano Galdino, ou seja, pelas circunstâncias naturais. Você antevê grandes adversários contra esse projeto aí de João Azevedo lá para frente? Pedro Cunha Lima, Efraim Filho, que vocês ajudaram do Republicanos a eleger como senador? Olha, o governador João, ele vai sair do mandato dele de governador, com toda certeza, como o governador que mais vai realizar obras em toda a Paraíba. Ele vai sair com um volume de obras por cidade maior de qualquer outro governador. Ele vai ter a oportunidade, até eu conversava isso outro dia com ele, que ele começasse a listar as obras que ele tem cidade por cidade e mandasse a sua assessoria fazer um comparativo com outros governadores e ele com certeza será campeão, será o governador que vai fazer mais obras em todas as cidades paraibanas, se comparado com outros governadores que passaram pela Paraíba. Então, um governador que realmente vai ter um diferencial muito grande para mostrar são suas obras e suas realizações. Isso significa, deputado, que em 2026 vocês teriam poucas dificuldades com os adversários? E a oposição... se João pudesse ser candidato de novo a governador, tudo tranquilo, não teria dificuldade nenhuma em ser reeleito pela terceira vez. Agora, é claro, o governador vai sair, vai ter uma nova candidatura e essa nova candidatura não vai ter o apoio, não vai ter a receptividade que o governador João tem. Isso é claro. Então, nesse aspecto aí, o jogo pode engrossar. Agora, deputado, Até porque... Pode continuar. Até porque também vai depender também das acomodações políticas, né? Se as acomodações políticas dentro do grupo do governador João não ficarem bem equalizadas, vai ter racha dentro da própria base do governo João, que vai se somar à oposição e por aí, e o caminho pode engrossar, até porque a última eleição, sendo o João o candidato, um governador que tem uma aceitação popular, que tem obras em toda a Paraíba, que é uma pessoa do diálogo, do equilíbrio,
homem da paz, da tranquilidade, né? Que todo mundo elogia, um conceito enorme em toda a Paraíba, e ele teve dificuldades em vencer, venceu com 117 mil votos. Então, se houver defecção na base, e essa base se unir com a oposição, pode sim termos uma eleição complicada aqui em 26. O senhor está querendo dizer que o republicano, se é o fiel da balança também para 2026, o senhor avalia que foi em 2022 e vai continuar sendo para frente? Não, não vou dizer que o republicano seja fiel da balança. Eu vou dizer que o republicano quer participar da discussão da chapa majoritária que vai ser composta lá em 26. E o republicano precisa ser atendido dentro do seu tamanho. Hoje é um partido que tem 10 deputados estaduais, 3 federais, é o maior partido da Paraíba, em termos de bancada estadual e federal, e precisa ser contemplado. Mas se a equação que for montada não contemplar o republicano, pode acontecer do republicano não se sentir satisfeito e sair da base de sustentação do governador João e procurar um outro caminho. Agora, eu acho mesmo, eu particularmente, se isso acontecer, eu vou continuar votando no senador João Azevedo. Eu não tenho como ficar contra a candidatura do senador João Azevedo. Se acontecer o republicano romper politicamente por falta de espaço, as pessoas não contemplarem o republicano com a vaga na majoritária e nos expulsarem no bom sentido, né? Porque não é a gente que está saindo, a gente está sendo expulso. Se a gente não for contemplado, é porque está sendo expulso, não está precisando da gente. Mas mesmo assim, eu vou continuar votando no senador João Azevedo, por tudo que ele está fazendo pela Paraíba, né? Pelo diálogo que ele tem sempre comigo, pelo respeito que ele tem a mim, pela consideração. Enfim, eu vou continuar votando no senador João Azevedo, embora que o meu partido possa até tomar uma decisão diferente. Mas quem me conhece sabe, e eu estou acostumado a tomar posição diferente e a cumprir com as posições que eu tomo, né? Como vocês fizeram em 2022, que votaram no governador João Azevedo, mas votaram em outro senador, em outro candidato ao Senado, Efraim Filho. Aí eu quero lhe fazer duas perguntas com base nesse cenário que a história apontou de 2022. Você acha que tem uma nesguinha ainda de desconfiança por parte do governador João Azevedo pela postura que o Republicanos tomou em 2022, fez coletiva no segundo turno para dizer com quem ficaria tal, e ficou no candidato ao Senado diferente do governador? É uma primeira pergunta. Existe algum resquício de desconfiança em relação a essa postura do Republicanos em 2022? E a segunda pergunta, vou usar a expressão, vocês criaram um monstro quando ajudaram a eleger Efraim Filho, senador da República, para 2026, eu estou dizendo? Não, mas acho que vou responder logo pelo final. Efraim é um senador que está fazendo um bom trabalho lá em Brasília e vai, através do seu mandato, trazer muitos recursos para os paraibanos e para as paraibanas. Eu tenho fé que Efraim possa contribuir na construção de uma Paraíba cada vez melhor e mais justa para todos, assim como está fazendo também o veneziano. Mas ele pode ser um candidato contra vocês em 2026, né? Pode, mas eu não estou obrigado a votar nele, não. Nem tenho vontade de votar nele. Por quê? Porque onde é que está esse compromisso? Não tenho compromisso nenhum em votar em Efraim. Eu estou falando em senador, estou vendo também que está fazendo um belo trabalho enquanto senador, é o senador veneziano, que mostra a cada dia que está diferente, né? Está preocupado em trazer recursos, mostrando a Paraíba, o seu prestígio em Brasília, e eu estou muito animado com o mandato do senador veneziano, enquanto paraibano, enquanto deputado, porque estou vendo que ele está trazendo muitos recursos para as prefeituras e para o povo paraibano. Agora, quanto a essa questão de governo, eu tenho uma simpatia grande por Hugo Mota, e para senador tenho uma simpatia grande por João Azevedo, e as outras vagas, isso aí o tempo é que dirá, como Adriano irá proceder nas próximas eleições.
Tá, eu queria que o senhor respondesse sobre a questão da confiança do governador no Republicanos, mas aí o senhor me dá, ao elogiar veneziano, o senhor me dá outra sugestão de pergunta, que existe espaço para o retorno de veneziano à base de João Azevedo? Eu acho que sim, eu acho que não teve intriga nenhuma, não teve raiva nenhuma. Veneziano é uma pessoa do trato fino, um cara amigo, tranquilo, humilde, né? Recebe todo mundo com a maior elegância e educação. E eu acho que ele pode se compor com o governador João sem problema nenhum. Quanto a essa questão, essa pergunta de desconfiança, não. Eu acho que o grande problema é que as pessoas confundem submissão, né, com, sei lá, o republicano não é submisso a ninguém. Nós temos a opinião própria. Nós queremos discutir política de uma maneira que possa contemplar não só o partido, mas a Paraíba também. Então, o republicano, em momento algum, deixou de colocar o que pensa, o que sabe e o que pretende fazer para a Paraíba e para os paraibanos. Então, não existe desconfiança do governador para com o republicano, nem do republicano para com o governador. O que existe é um governador que tem suas posições e o republicano que também tem as suas posições. E a gente tem sempre conversado, dialogado e procurado, cada um de nós, dar o seu melhor em busca de uma Paraíba cada vez melhor e mais justa para todos. Tá aí, presidente Adriano Galdino, da Assembleia Legislativa, contando tudo aqui, revelando tudo aqui no Frente a Frente. A gente vai rapidinho para mais um intervalo comercial, volta aqui para fechar nosso bate-papo. Deixa eu mandar um abraço todo especial para o Vale do Mamanguape, que está acompanhando aqui o Frente a Frente nessa entrevista com o deputado Adriano Galdino, que está lá em Brasília, falando conosco. Um minutinho só e a gente volta aqui no Frente a Frente.